A gente vem trazendo informações para vocês exatamente a respeito desse período de chuva. É necessário a gente redobrar os nossos cuidados quanto a doenças de veiculação hídrica. A gente vê agora na matéria de Fernando Palmeira. Chegada da quadra chuvosa e a preocupação da saúde pública, a Superintendência de Vigilância Sanitária preocupado com as doenças que têm veiculação hídrica, ou seja, a facilidade ainda maior de contaminação devido à água de chuvas, etc. Vamos trazer maiores detalhes sobre essas orientações com Carlos Eduardo, que é da Assessoria Técnica de Vetores, Zoonoses e Fatores Ambientais. Ele nos explica quais são essas doenças e como a comunidade deve fazer para evitá-las. Olá, Fernando. Existem algumas doenças que são as que nós consideramos como de veiculação hídrica. Dentre elas, a gente pode citar como a mais importante para essa época da quadra chuvosa, a leptospirose, embora não seja a única, né, mas é uma doença que nos preocupa com relação à letalidade que ela pode provocar quando o indivíduo é acometido e não devidamente tratado. Né? Além da leptospirose, a gente tem as doenças que são associadas, inclusive, também aos alimentos contaminados pela água da chuva, né, que porventura tenha contato com essa água contaminada. E aí a gente tem como doenças, né, que podem estar associadas a esses quadros, as diarreias como um todo. Então, às vezes, a água que o indivíduo utiliza para o seu consumo, né, ela pode estar contaminada, né, em razão do aumento do número da quantidade de chuvas, e aí essa água acaba sendo contaminada. Se a água não for devidamente tratada, né, ela pode veicular alguns patógenos ali, esses patógenos provocar, como eu tinha colocado, diarreias, que são algumas das doenças que estão associadas a essa questão da água contaminada. E o elenco dessas doenças, você fala muito bem da importância de tratamento da água, e eu fico me lembrando aqui do preço do botijão de gás para as pessoas de baixa renda, para ferver bem a água que vai utilizar, principalmente com crianças. Diarreias por Escherichia coli, cólera, leptospirose que você falou, a disenteria bacteriana, a amebíase, hepatite A, extosomose, febre tifoide e por aí afora, um elenco de dezenas dessas doenças que infelizmente ainda estão acometendo a comunidade. Né? Isso. Eu coloquei algumas alternativas que podem ser adotadas, né? Dentre elas, ferver água, que seria utilizada para o consumo, mas eu também citei o uso do hipoclorito de sódio. Né? O Ministério da Saúde repassa aos estados e os estados repassam aos municípios hipoclorito de sódio, que é para que as pessoas que não têm acesso à água tratada possam fazer uso desse produto para desinfectar a água. Então, aquela pessoa que tem ali a sua água, não é considerada uma água que seja segura, vamos dizer assim, para o consumo, ela deve recorrer à sua unidade de saúde mais próxima, à sua secretaria de saúde, e caso não seja distribuído com rotina, recorrer a essas unidades para obter os frascos de hipoclorito de sódio. O Ministério da Saúde ele disponibiliza mensalmente para cada município, né, 2 frascos de hipoclorito de sódio por família, que se encontra naquela condição de ser uma família num local onde não se tenha água devidamente tratada. Mais uma orientação, resumindo tudo, principalmente para as famílias pobres, carentes, hipossuficientes, desempregados, desalentados, que moram na periferia, com as crianças com os pés na lama. Fique à vontade para dar um resumo de orientação que é de suma importância para esse pessoal. Bom, como eu havia colocado, a gente tem, além das dificuldades estruturais, né, que as cidades apresentam, existe a questão do comportamento das pessoas. Então é necessário que a população ela modifique seus comportamentos no sentido de que se evite contato com lixo, se evite contato com água contaminada, evite despejar lixo na rua, em local não apropriado, porque isso faz com que você tenha ali a proliferação de roedores, e esses roedores eles acabam sendo carreadores da bactéria que contaminam o ambiente e podem provocar leptospirose. Bem como também a questão de outras bactérias e outros agentes patogênicos que podem estar associados ao lixo no ambiente. A vida é o bem maior, é o bem mais sagrado de todo ser humano. E a saúde é o bem maior para a própria vida. Todos esses cuidados, essas orientações, esse resumo que buscamos fazer aqui para orientar a sociedade de uma maneira geral, mas em especial as pessoas de baixa renda, para que não tenhamos um número crescente, além da pandemia, dessas doenças que infelizmente
são uma constante, principalmente nos ambientes mais carentes. Aqui da Suvisa, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Armando Melo, canal. Pois é, a gente precisa estar atento, né? E a gente vem agora ao vivo com Viderlan Araújo e Chico Nogueira, trazendo informações para a gente a respeito de como que o setor de bares e restaurantes tem recebido, então, essas mudanças do novo decreto, né? Então, Viderlan vem com as informações para a gente. É isso mesmo, Paulano de Santos, estamos de volta na programação da TV Mar Canal 525. Na primeira passagem nós já falávamos sobre o decreto e agora nós vamos saber como o setor produtivo recebeu essas mudanças já estabelecidas pelo novo decreto publicado ontem pelo governador Renan Filho, que passou a valer já a partir deste dia 14, nesta quarta-feira, desde as 0 horas. Lembrando que os estabelecimentos como bares e restaurantes funcionam a partir deste dia 14 até às 8 da noite, de 5 da manhã até às 8 da noite. Tiago, muito obrigado por nos receber. Eu gostaria que você falasse como o setor produtivo recebe, mais uma vez, essa flexibilidade publicada pelo decreto no governador Renan Filho, em que dá aos bares e restaurantes esse trabalho de 5 da manhã até às 8 da noite a partir de hoje. É um passo dado, é importante um processo de flexibilização, mas é importante dizer que ainda não atende de forma completa o nosso setor. Você imagine uma pizzaria que tem o seu fluxo principal ali de 8, 10 horas da noite, tendo que parar de 8 horas. Então ele tem que estar recebendo o cliente 6h30 da tarde. Isso não é uma realidade comum dentro de uma normalidade. Então a gente esperava no mínimo que tivesse sido atendido o pedido do horário limite do toque de recolher, que era às 21 horas. E é muito importante que a gente continue avançando nesse processo de flexibilização pelo número de desemprego que já foi gerado. Você tem uma noção, a estimativa é que 40% de todo o nosso setor já tenha perdido aí os seus postos de trabalho. Então é um dado muito alarmante. A Brasel, inclusive, está criando um painel que vai ser acompanhado semanalmente dessa perspectiva de desemprego. A gente vai chamar ele de desempregômetro. Agora, a respeito do número de estabelecimentos, nós conversávamos até sobre isso fora do ar, porque talvez a grande dúvida que exista no telespectador é exatamente essa. Quantos estabelecimentos já fecharam diante dessa impossibilidade das atividades de bares e restaurantes aqui em Alagoas? A Brasel tem acompanhado isso, Tiago? Olha, é difícil precisar esse valor, esse número, por alguns motivos. Primeiro, que a grande maioria das empresas não dão baixa no seu CNPJ assim que fecham, né? Eles demoram às vezes mais de ano para poder fazer esse processo de fechamento. Segundo, muitas das empresas estão esperando um período de retorno e vão, na verdade, quebrar quando tiver esse período de retorno. Eles vão, quando fizer a primeira compra, vão perceber que não aguentam mais. Mas a pesquisa da Brasel mostrou que de 10 empresas, 7 podem fechar suas portas dentro desses próximos meses. Agora, a respeito dos entendimentos pelos planos estabelecidos pelo governo para dar suporte aos empresários, como está o andamento de tudo isso, Tiago? Como a Brasel também tem acompanhado essa situação? Foram medidas muito importantes, elas foram além do que a gente pediu, mas é importante dizer que essas medidas elas só são efetivas se a gente está trabalhando. Então, a ST, por exemplo, que é a retirada do imposto adicional que o governo fazia sobre mercadorias, só vai ter efetividade se eu estiver comprando. O desconto da energia ainda não foi para a Assembleia, ainda está na PGE. Então, tem algumas coisas que ainda estão tramitando e outras que só são efetivas se a gente tiver em funcionamento. Então, é muito importante esse retorno do nosso segmento. Inclusive, se a gente levar em consideração que mais de 50% do faturamento de um restaurante ele advém do final de semana, a gente já está perdendo 50% aí de cara. Então, é muito importante que a gente tenha uma flexibilização de forma inteligente sobre a questão de horários, que possa fazer um retorno da economia sem prejudicar a saúde, tendo toda a cautela em relação a esse processo de retomada. Como fica uma situação em que se discute ao mesmo tempo a permanência da segurança nas questões relacionadas à continuidade da vida e as discussões pelo lado econômico? Como a Brasel se posiciona diante de situações como essa, Tiago, por favor? A Brasel ela entende que o segmento em si ele não traz o risco. O que vai trazer o risco são as atitudes, que pode ser dentro de um restaurante, pode ser dentro do supermercado, pode ser dentro de uma festa, seja lá em qualquer canto que for. Então a Brasel ela entende que esse processo de restrição
dos estabelecimentos, bares e restaurantes, ele foi de forma injusta. Hoje, cada vez mais, ele vem sendo retomado, isso é importantíssimo, mas a gente não entende como sendo o ponto central. Tanto é que, se fosse, tá o Agreste, que passou mais de 30 dias de forma fechada, está aqui a capital, que chegou até, acho que passou de 20 dias agora, fechado também. Então, teria tido uma medida muito mais efetiva do que o que está acontecendo. São várias as situações que são agravantes a esse momento. Agora, lógico que dentro dessa situação tem um processo de restrição de horário de pessoas circulando na rua, que seja 22 horas, isso pode trazer a sua efetividade, porque a gente sabe que estava tendo muitas festas clandestinas, muito paredão, muita coisa acontecendo e sem nenhum regramento. Então, dentro dos estabelecimentos onde tem esse regramento, é o canto mais adequado para que a população possa vir, se alimentar, sem ter riscos. Agora, para aquele empresário, aquele que faz parte, inclusive, da lista de empresas bem conceituadas que a Abrazel ela presta suporte aqui em Alagoas, qual a recomendação que você dá para aqueles que acompanham o novo decreto, mas que ainda têm dúvidas, principalmente nas questões de metodologia de trabalho para aplicação de delivery, para pegue leve e para esse trabalho de 5 às 8 da noite que está sendo agora novamente flexibilizado pelo governo de Alagoas? É importante dizer até que a Abrazel, ela, desde o começo da pandemia, ela está indo além do que os seus associados. E a gente tem do pequenininho, a tapioca, a um maior. Então, a Abrazel, ela sempre massificou essa questão da educação dos estabelecimentos. Eu acho que em Alagoas, a gente vem dando um show nesse sentido. A gente fez vários trabalhos, Blitz do Bem, distribuição de material, então cartilhas. Então, nesse sentido, eu acho que está bem massificado. Sobre a questão da dúvida do decreto, ela é muito simples. Segunda a sexta, podendo funcionar de 5 da manhã às 20 horas, que é o horário de funcionamento permitido pelo Estado. Agora, delivery, pegue leve, ele tem o seu funcionamento do pegue leve até 21 e o delivery de forma ilimitada. Muito obrigado. Tiago Falcão, ele que é presidente da Abrazel, explicando esse momento em que um novo decreto foi publicado pelo governador Renan Filho ontem à noite e que já passa a partir deste dia 14, quarta-feira, a colocar exatamente em evidência o retorno das atividades, pelo menos com um pouco mais de flexibilidade para estabelecimentos como os bares e restaurantes, de 5 até as 8 da noite, de 5 da manhã até as 8 da noite. Lembrando que o decreto ainda proíbe nenhum cidadão poderá circular após as 9 da noite, salvo em se destinam a uma atividade fundamental à sua família. É vedado também o acesso às praias, rios, lagoas aos sábados, domingos e feriados. Calçadões e praias apenas em atividades físicas durante a semana e sem aglomeração. Lojas seguirão com autorização para funcionamento no centro de todas as cidades, das 9 até as 5 da tarde. Não podem funcionar aos sábados, domingos, feriados e às segundas-feiras. Shoppings das 11 às 8 da noite, não podendo funcionar em feriados, sábados, domingos e terças-feiras. Lojas de rua e galerias das 10 da manhã às 18 horas até às 6 da noite, não podendo funcionar em feriados, sábados, domingos e segundas-feiras. Restaurantes poderão funcionar de 5 até as 8 da noite, como nós conversamos, e também, após esse horário, aos sábados e domingos, apenas por delivery ou pegue leve. São algumas das medidas adotadas pelo governador Renan Filho na emissão desse novo decreto, já publicado no Diário Oficial e que já passa a valer nesta quarta-feira, dia 14 de abril, já para todos os outros empresários aqui que nós estamos acompanhando esse momento, que é um momento de muita expectativa, um momento de muita ansiedade e um momento de busca por alternativas, por respostas para esse novo normal. Imagens de Francisco Nogueira, eu volto com você no estúdio, Porlane Santos. Amanhã estaremos de volta na programação da TV Mar, mas necessariamente no Departamento de Jornalismo, para trazer mais informações. Obrigada pelas suas informações, Viderlan. Pois é, gente, né? A saúde brigando aí com a economia e a gente, nesse meio, esperando que as duas coisas possam se resolver, possam ser atendidas, né? E olha só,
Quando a gente fala de economia, a gente fala também sobre essa pandemia que tem levado, infelizmente, fome para muita gente. E uma ONG, a ONG chamada Segundo Sol, lançou uma campanha lá em Maragogi contra a fome, que pretende arrecadar cestas básicas exatamente durante a pandemia. Sobre esse assunto, a gente conversa agora via Skype com Gilberto Mendonça, ele que é diretor da ONG Segundo Sol e vai nos passar mais detalhes a respeito disso. Muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio via Skype, Gilberto. Eu queria primeiro lhe parabenizar pela ação, né? E queria então que você pudesse explicar um pouco mais que campanha é essa. Bom dia para todos, bom dia para todos da TV Mar. A ONG ela foi criada aí, ela foi lançada há 3 anos atrás, né? A ONG Segundo Sol. Ela é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, foi criada há cerca de 3 anos, no município de Maragogi. Ela é inscrita no CNPJ, né, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Estamos presentes nas áreas de maior vulnerabilidade social de Maragogi, como Dé da Paz, Alto da Boa Vista, Alto dos Sonhos, Maruim e Alto do Cuscuz. Ele abrange toda a cidade de Maragogi, onde tem muita, como já falei, muita vulnerabilidade social. E a ONG era formada por um grupo de voluntários, né, de toda a faixa etária, desde estudantes, profissionais de mais diversas áreas. Ano passado, na primeira onda dessa pandemia provocada pelo novo coronavírus, tivemos a doação de centenas de cestas básicas na comunidade de maior vulnerabilidade, que é a maior vulnerabilidade social do município do Dé da Paz, Alto dos Sonhos e Alto da Boa Vista. E a gente atingiu também mais de 500 famílias, né? Pois é, e exatamente o município de Maragogi, né, que é um município que tem já em sua economia, a economia voltada tradicionalmente para o turismo, e o turismo que sofreu uma baixa muito grande exatamente por conta dessa situação da pandemia. Vocês têm notado que, de fato, esse impacto econômico por conta dessas restrições no turismo tem levado muitas pessoas a estarem em necessidade aí na região, Gilberto? Sim, positivo. A gente tem uma equipe muito boa, que é o nosso idealizador dessa ONG, é o Zé Valdemar, né? Conhecido carinhosamente como o Zé, ou José Valdemar também, né? Ele é o nosso idealizador da ONG. Ele faz muito trabalho social nessas comunidades que foi citado, né? Inclusive, ele fez uma implantação também. A ONG, ela não abrange só cesta básica, lógico, é essencial, porque a gente sabe que a fome ela é uma das grandes misérias do mundo, né? Mas além disso, o Zé ele frequenta muito essas comunidades para dar uma analisada, para dar uma pesquisada, para saber quais são as famílias, e ele tem percebido que ao longo desses anos aí do coronavírus, né, devido à pandemia, ele vem percebendo que existe uma grande pressa, temos que nos mobilizar para poder a gente atingir essas famílias. Para concluir, o Zé ele também tem, que é o nosso idealizador do ONG, ele tem outros projetos, que é como o Meu Livrinho, incentivando as crianças a ter a prática da leitura na sua residência. E outros eventos festivos, como Páscoa, Natal, São João, dentre outras ações. E Gilberto, como é que tem sido a adesão da população? O pessoal tem de fato ajudado, tem se engajado nisso? Ontem a gente estava conversando via WhatsApp, a gente estava nos falando que o pessoal está apoiando muito, está dando muito incentivo para a ONG, mas ainda são pouquíssimas pessoas que estão colaborando. Então, a gente está fazendo essa primeira ação, indo para as TVs locais, para as rádios, a mídia social, enfim, para poder a gente ver se consegue, pelo menos, atingir a meta do ano passado ou ultrapassar. São mais de 500 famílias que estão necessitadas aí dessa grande ajuda da ONG.
Então, para quem puder ajudar, quem tem interesse em ajudar, eu queria que você pudesse, então, explicar para a gente como que a gente pode fazer. Podemos ajudar qualquer valor pelo Pix. Eu vou passar aqui para vocês o Pix. zevaldemar@outlook.com. Vou repetir o Pix. zevaldemar@outlook.com. Ou você pode agendar as suas doações pelo telefone. O 082, né? 9406 9860. Certo. Ou o 9306 o 9691, tá? 9306-9691. Exatamente. Quem de repente estiver em Maragogi também pode fazer essa ajuda lá no ponto de coleta, que é a Rua José Carvalho Raposo, 157, no centro de Maragogi, não é isso? Gilberto, muito obrigada. Isso. Parabéns pela iniciativa de vocês. Eu espero que vocês continuem tendo aí uma adesão grande da população para que possa ajudar. Só em Maragogi, gente, são 500 famílias precisando desse apoio, né? Imagina em todo o estado. Muito obrigada, parabéns aí pela iniciativa. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Nós te agradecemos, Dona. Muito obrigado pela oportunidade, por essa audiência de vocês aí. Esperamos atingir a nossa meta, que é de 500 famílias ou mais de 500 famílias. Tá, ok. Muito obrigado, bom dia. Obrigada, a gente que agradece. E olha só, gente, a gente viu aí o Vivo, né, com o Viderlan Araújo, passando as informações a respeito desse setor de bares e restaurantes que já demitiu 40% de seus funcionários. A gente vê mais detalhes agora na análise de Arnaldo Ferreira. Quem foi a um dos bares, restaurantes, hotéis, pousadas de Maceió, da Grande Maceió, nos últimos dias, percebeu os estabelecimentos praticamente vazios, atendendo os filhos, a esposa, os irmãos, os pais dos proprietários. O desemprego foi em massa no mês de março. O Ministério da Economia também confirma, porque recebeu mais de 6.200 pedidos do auxílio-desemprego, uma média de 8 pedidos por hora. No mês anterior, no mês de fevereiro, foram 3.800 pedidos de auxílio-desemprego. Se comparado esses 2 meses ao mês de fevereiro e março do ano passado, no início da pandemia, nós vamos ter aí um aumento de 32% do pedido do auxílio-desemprego. Ou seja, a confirmação da elevação do desemprego este ano. Quem vai também nos bairros da periferia, nas áreas mais pobres, existem 2 apelos: por cestas básicas e emprego. Trabalhadores e trabalhadoras estão sem ter como alimentar os filhos e torcendo para que uma cesta básica venha via religiosos ou dos órgãos públicos. Segundo os infectologistas, o mês de abril vai ser o pior da pandemia do coronavírus. E nós estamos numa fase vermelha, necessária. Agora, para depois do mês de abril, qual é a estratégia do governo de Alagoas e das prefeituras para garantir a volta desta legião de desempregados ao trabalho? Qual a estratégia? Não precisa responder para mim, não. Tem uma massa aí querendo saber. É uma pena, né, gente? É a saúde, é a economia, a educação também. A gente está numa situação realmente crítica e isso não é uma coisa que acontece apenas aqui em Alagoas, é em todo o país. Infelizmente, aqui a gente vê esse misto, né? A situação da pandemia piorando aqui e a gente precisando fazer essa flexibilização também para atender a economia do nosso estado. Espero que a gente aí não acabe colhendo maus frutos por conta disso. A gente vai encerrando então aqui o nosso programa de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, 8h30, aqui no teu canal 525 da NET Claro. Até lá!